Olá, este é o programa Autorretrato e você vai conhecer agora um pouco da trajetória política e de vida do deputado Bruno Caetano, do PSDB. Ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Ciência Política, tem vasta experiência em estudos legislativos. Foi assessor especial na Prefeitura de São Paulo, secretário de Comunicação no governo de São Paulo entre 2007 e 2010. E foi diretor superintendente do Sebrae São Paulo. Prazer conversar com o senhor aqui no estúdio da TV Alesp. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, uma satisfação enorme estar aqui hoje. O que falar aí desse momento da política? É importante falar da sua trajetória. O senhor é muito jovem e já tem um vasto currículo, um invejável currículo aqui. Deputado, fale um pouco sobre essa... o senhor que já esteve no governo do Estado, já esteve na Prefeitura, no Executivo e agora no Legislativo. Conta pra gente. Eu sempre quis fazer vida pública, né? Me preparei para isso, desde a minha formação, quando eu escolhi lá nos idos de 96, 95, o que eu gostaria de fazer da minha vida. Qualquer jovem chega lá nos seus 15, 16 anos para prestar o vestibular. Sim. E eu falei, puxa, eu vou fazer Ciências Sociais, porque eu entendia que seria um bom instrumento para entender melhor o mundo. E fui me preparar. E era um momento também de, vamos dizer, de efervescência, de muitas mudanças. Pois né? O senhor estava ali, a filosofia, Exato. a ciência política, a ciência social, a história, a geografia, a Fefeleche. É verdade. A Fefeleche. Digamos que eu era um pouco peixe fora d'água lá. Tive sempre muita simpatia pelo PSDB. Desde moleque, ainda tenho fotos do Clube dos Tucaninhos com 9, 10 anos. E acho que a política sempre me fascinou, porque eu peguei um bom momento da política, ainda quando bem jovem. Né? Acompanhei o final do período de redemocratização, tenho ainda na memória a primeira eleição presidencial, lembro no meu quarto, dividia quarto com a minha irmã, do meu lado da minha cama tinha lá adesivos do Mário Covas, candidato a presidente da República. Do lado da cama da minha irmã, tinha os adesivos do Afif, do Guilherme Afif, que depois acabou também se tornando um grande amigo. Então, a minha casa era democrática, meus pais nunca impuseram nenhum tipo de visão política nem ideológica. Mas minha família nunca me incentivou muito a ir para a política, não. Como foi abraçar a política, já vista que muita gente da sua geração, o que curtiu foi o desalento com a política, foi se afastando da política. Pois é, eu sempre entendi que a política ela é um grande instrumento de transformar a vida das pessoas. Não é o único, aliás, cada vez mais a gente tem outros instrumentos que, aliados à política, podem melhorar bastante a vida das pessoas. Estou falando de entidades sociais, de organizações, de movimentos, né? Não quer dizer que quem tem vocação para a área pública não precisa necessariamente estar dentro da política, se candidatar, mas é desejável que quem tem essa vontade que faça. Mas eu sempre procurei me preparar para isso. Né? Por mais que existam forças de mercado, que não se deve considerar, né, a economia globalizada mundialmente, mas não é a política que muda a vida das pessoas? Claro que é. Para melhor. São escolhas políticas. Claro que sim, mas tive também sempre uma convicção de que para fazer vida pública de maneira correta, não basta só vontade, precisa também se preparar um pouco. E eu procurei conciliar, sempre na medida do possível, uma experiência prática na área pública, exercendo funções na área pública, mas sem descuidar da questão acadêmica. Então eu trabalhei, por exemplo, 8 anos na Câmara Municipal, período em que eu fiz a minha graduação. Então eu pude, todos os dias, lidar com questões da cidade, questões do dia a dia das pessoas, ao mesmo tempo que à noite, quando eu ia lá para a USP, eu podia ter uma visão acadêmica, teórica daquilo que eu estava enxergando no dia a dia. Acho que as duas coisas se complementam. Eu sempre procurei fazer isso. Foi assim depois quando eu engatei no meu mestrado e depois de velho já, voltei para a graduação. Hoje eu continuo estudando, estou no 4º ano da Faculdade de Direito. Então estou... ainda buscando. A minha ideia não é parar de estudar, não. Agora, deputado, o senhor fez estudos legislativos. O que foi mudando no legislativo ou nos legislativos? O senhor que trabalhou na Câmara Municipal e está deputado neste momento, é importante falar do protagonismo que hoje tem o Executivo em relação aos parlamentos. Eu digo isso que essa casa, que acaba de completar, no dia 2 de fevereiro passado, 184 anos. 184 anos. Tirando os períodos em que ela esteve fechada, né, no
no governo Getúlio Vargas, Estado Novo, né, 10 anos. Depois, mais recentemente, nos anos 60 para 70, mais 2 anos fechado. Será que o fato do parlamento não funcionar de alguma maneira tornou o executivo super musculoso, ou seja, capaz de tocar a máquina pública sem a vontade popular, sem os estados, sem os representantes, né, no caso, os deputados estaduais? Esse é um tema que eu abordei na minha dissertação de mestrado. Fui orientador do professor Fernando Limonge e também do professor Leandro Piquet. E eles têm uma tese de que o Brasil é governável e que há uma hipertrofia, né? Os poderes executivos são muito musculosos, são muito fortes. Mas isso tem uma explicação, é uma explicação institucional. Se o senhor lê a nossa Constituição, isso vale a Constituição Federal, reproduzida na Constituição do Estado e até nas leis orgânicas, específicas até da cidade de São Paulo, você vai ver que o legislador em 88 optou por concentrar muito poder na mão do chefe do Executivo, dando a ele capacidade de iniciativa de projetos, que muitas vezes os parlamentares não têm essa capacidade de iniciativa. Medidas provisórias. Medidas provisórias, no caso federal, que a gente não tem aqui em nível estadual nem municipal, mas no caso federal é um instrumento muito utilizado, né? Então, a explicação é institucional, ela não é... Temos até fotos recentes aqui, essa aqui é bem recente, hein? Da sua posse agora, recentemente. Na última semana. Sim, muito bem, então, deputado. Eu acho que tem uma explicação institucional. E se a gente quiser mudar essa situação, não basta só vontade, é preciso ir à legislação, especialmente aquelas mais fundantes, que são as nossas constituições, e equilibrar melhor as competências. Mas, mesmo assim, os parlamentos, em geral, eles têm muito poder, né? Eles têm muito poder. Mais fotos aqui. Pois é, deve ser lá no Sebrae. Então, os parlamentares, em geral, especialmente aqui na Assembleia Legislativa, têm muitas competências, sim, e tem muito trabalho que pode ser feito por aqui, mesmo com essa hipertrofia do Executivo. Falar de prerrogativas, porque muitos deputados, inclusive, lamentam que consultam a população, fazem audiências públicas, tramitam com suas propostas, projetos por todas as comissões temáticas da Casa, precisa do corpo a corpo para convencer os seus pares a aprovar o projeto por maioria no plenário e depois vem o Executivo e veta. E mais do que isso, nossa pauta, que recentemente tem 287 itens, olha, pelo menos uns 250 vetos. Ou seja, de um projeto que fica no limbo, vamos dizer assim, porque enquanto não tiver o veto derrubado ou confirmado aqui, ele não é lei, ele fica apenas como um autógrafo. Isso. E aí a Casa é tida depois como não funciona, esses projetos não, os deputados não aprovam nada, olha lá, só aprova nome de delegacia, ponte, viaduto. Pois é. Eu acho que está faltando duas coisas. Em primeiro lugar, uma melhor coordenação com o Poder Executivo. Eu acho que quanto mais você se aproximar, sobretudo das áreas técnicas, não estou dizendo sentar como governador de Estado para discutir projeto de lei, mas ouvir a Secretaria de Estado, ouvir os técnicos, os funcionários públicos, para que o projeto chegue de maneira mais redonda, mais correta à sanção do governador. E uma outra questão, uma outra ideia para diminuir essa sensação de impotência do parlamento é se aproximar mais da sociedade. Você citou aqui audiências públicas, que são instrumentos de participação. Mas eu acho que a gente precisa modernizar isso. Acho que existem hoje novas ferramentas que deveriam ser incorporadas no dia a dia do Legislativo, até para que quando um projeto for aprovado aqui no Parlamento, que o chefe do Executivo olhe lá, puxa vida, esse projeto tem o aval de acordo de milhões e milhões, ou milhares e milhares de pessoas. Ou seja, ferramentas eletrônicas. Eu tenho mais imagens aqui da sua posse, inclusive, o deputado... Aqui é a juventude, vamos dizer, né, do PSDB, o deputado Cauê Macris, o secretário de Desenvolvimento Regional, né, Marco Vignoli, também, o deputado André do Prado, aqui o deputado federal, Papa. Lá de Santos, um grande amigo. Exatamente, prestigiando a sua posse. Mas o que falar dessas outras ferramentas? Por exemplo, no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado, tem o E-Democracia. A pessoa pode indicar uma lei que ele gostaria de ver, ou um programa bem sucedido, que ele quer ver espraiado para a sua cidade, para o seu bairro, ele pode propor. E aí, se ele conseguir 20 mil assinaturas eletrônicas ali reconhecidas,
chanceladas, elas podem ir para as comissões temáticas e virar uma lei. Pois é. Isso é possível também, ou seja, se a gente opera a nossa vida pelo celular, claro. por que não? Por que não usar essas ferramentas para nos aproximarmos ainda mais das pessoas? Essa era uma ideia que eu tive quando fui candidato, lá em 2014. Quando candidato, eu criei um aplicativo do candidato, onde as pessoas podiam seguir lá. Interagindo, inclusive, respondendo ali diretamente? Sim, com o meu telefone, com o pessoal, eu mesmo respondia, com uma prestação de contas das minhas agendas, onde eu ia estar, os principais projetos, e uma das ideias era transformar esse aplicativo, se eleito, num aplicativo do mandato. Sim. Por essas questões do destino, fui chamado a assumir o mandato, quase 4 anos depois de ter sido candidato, na última eleição não fui. E mesmo nesses 45 dias, um pouco mais que eu teria aqui como experiência na Assembleia, eu quero tirar essa ideia do papel. Eu já tenho um aplicativo desenhado, que aliás deve ser cedido por um vereador lá de Minas Gerais, que acabou implementando isso, o Gabriel. Eu já fiz contato com ele, o aplicativo é muito interessante e lá tem as informações mais importantes do deputado, ele coloca lá a ordem do dia e pode ouvir as pessoas, o que as pessoas pensam sobre aquele projeto que está sendo discutido no plenário. Sim. Devo votar contra ou devo votar a favor? Quais são as opiniões das pessoas que estão seguindo o parlamentar e eventualmente foram eleitoras, ou mesmo do cidadão em geral? E como é trabalhar com essa instantaneidade? Eu digo isso porque tem deputados que dialogam muito bem com as suas redes sociais. Por ocasião ainda da votação no Senado, um senador de Goiás sacou o celular e fez uma enquete para saber em quem ele deveria votar e externou essa enquete. Olha, 77% do meu eleitorado quer que eu vote em tal. Como é que é trabalhar isso numa casa que muitas vezes, para ter uma proposta aprovada, o deputado fica 4 anos, um mandato inteiro aqui? Como é? Precisa ter equilíbrio, né? Como em tudo na vida. Não acho que seja uma resposta automática, do tipo, você faz uma mera enquete e você se posiciona de maneira automática e imediata com o resultado dessa enquete. Sim. Até porque a casa não funciona com essa velocidade. E mesmo assim, e tem uma outra questão. Nós aqui, deputados, temos a obrigação de nos aprofundarmos nos projetos, de estudar a matéria. Nós não podemos dar uma mera opinião sobre o assunto, né? Sim. Já o eleitor, ele tem lá a sua vida, o seu trabalho, o seu negócio, a sua família. Ele está lá, sendo perguntado num dado momento e você não sabe se aquela resposta foi a mais refletida possível. Então, acho que tem que ter equilíbrio, né? Nós aqui somos escolhidos pela população para termos opiniões até de especialistas no assunto. Eu, por exemplo, meu mandato está muito direcionado para a questão do empreendedorismo. Sim. Me especializei nisso, estudei essas questões. Então, minha opinião, ela não é uma mera opinião, é alguém que já vem há 8 anos, pelo menos, estudando o assunto. Então, é preciso ter equilíbrio. Fale dessa experiência, inclusive, à frente do Sebrae São Paulo. É importante trazer para essa Casa de Leis toda uma cultura que foi desenvolvida ao longo desse tempo. Como trazer esses temas, que são as aflições dos pequenos, dos microempresários aí hoje, no momento de tão forte desemprego, as pessoas estão ali no limite procurando emprego e outras pensando em empreender, pensando em dar um passo, em ser patrão, ou seja, como é trazer isso para a Assembleia Legislativa. Eu tive a alegria de, nos últimos 8 anos, né, de 2011 a 2018, dirigir o Sebrae aqui no estado de São Paulo. É uma instituição enorme, tem mais de 1.000 funcionários, espalhada no interior todo, na capital, na região metropolitana, Baixada, Litoral, uma grande instituição. Mas meu contato com o empreendedorismo vem antes. Eu sou filho de empreendedores. Meu pai e minha mãe criaram a minha família, tenho mais um irmão e uma irmã, com uma loja de sapatos na Avenida Cupecê, em São Paulo. Uma pequena loja. Então eu vi como exemplo na minha casa todas as dificuldades na prática, né? Mesmo antes, muito antes de ir ao Sebrae, eu já sabia, por exemplo, que tinha um bom Natal na minha casa era quando o fiscal não passava. Não porque meu pai fosse um bandido ou um criminoso, muito pelo contrário, andou sempre em cima da lei. Mas às vezes você tem lá 10 centímetros de uma fachada em desconformidade, vai aquele constrangimento que muitos empreendedores são obrigados a passar. Isso está mudando, de fato? Eu acho que está mudando com nova tecnologia, mas vai mudar de verdade quando a gente simplificar a legislação. E essa é a minha principal bandeira aqui na Assembleia. Aliás, é uma boa discussão para ser entabulada aqui. Todas as pessoas falam que os projetos, muitas vezes, medem o mandato do
do deputado pelo número de leis aprovadas, mas parece que ninguém aguenta mais isso. Quem abre o Diário Oficial vê que nós estamos ali na 16 mil e alguma coisa. 16 mil leis. Quem sabe de leis? Ninguém aguenta tanta lei. Como simplificar? É possível consolidar leis que já não têm mais eficácia? É possível, deputado? A gente vive um momento de inflação legislativa. Acho que esse é o termo. E não para. O Instituto Brasileiro de Estudos Tributários fez um levantamento e mostrou que nós temos mais de 100 mil leis no Brasil que lidam com a questão de empreendedorismo. Isso é um peso. E não para. Não para de crescer. Não é que existem 100 mil e terminou. Aí tem 100 mil e 1, e 2, e 3. Já nós estamos em 200 mil. Perdão, nós temos que parar com isso. O momento, eu acho, que é de dar um passo atrás. O meu mandato nesse período vai ser dedicado a isso. Consolidar a legislação que já existe, limpar o que eu chamo de entulho legislativo, que tem muita coisa que é entulho, que não serve mais para nada, mas que ainda está vigendo. Então, permite alguém lá na ponta, um eventual fiscal, uma autoridade, a questionar um empreendedor ou um cidadão por conta de uma legislação de 1967 que não deveria estar mais vigendo. Então, uma contribuição que eu espero dar aqui nesse período é criar um novo marco legal para os empreendedores em São Paulo. Não para aumentar o número de leis existentes, mas para principalmente extinguir boa parte delas, Deputado transformando todas elas num único projeto. Isso que eu queria que o senhor falasse um pouco, desse novo jeito, dessa nova forma de fazer, e se é possível retirar o peso do Estado sobre quem quer empreender, gerar emprego e renda. É possível, sim. A gente já tem boas experiências acontecendo em vários lugares do Brasil e o ponto fundamental é uma mudança de mentalidade. Hoje, o Estado não acredita nas informações que o empreendedor presta, obriga esse empreendedor a fazer uma série de certidões, alvarás e tudo mais, e depois esse mesmo Estado não fiscaliza. Então a gente vive um ciclo vicioso. Mais leis, mais normas, mais encargos para o empreendedor e menos fôlego para o poder público de fiscalizar. Quando que o que deveria acontecer é o inverso. Menos leis mais claras e a maioria, no caso dos empreendedores, dos empreendimentos, a grande maioria, 95%, são de baixo risco. Esses deveriam ter licenças automáticas, sem precisar validá-la em nenhum lugar, seja em prefeitura, seja em órgãos estaduais, mas com responsabilidade. Responsabilidade, primeiro, desse empreendedor, porque entende a lei que é clara e atesta que está cumprindo a lei. E também para o profissional, no caso, por exemplo, de edificações, um engenheiro, um arquiteto, que também emite um laudo dizendo que está de acordo com a legislação. Não precisa mais nada, não precisa onerar as secretarias municipais, as secretarias estaduais, os corpos de bombeiro, para ter esse relacionamento com o poder público. Fazendo isso, sobra mais recursos, tempo, funcionários, agentes públicos, para fiscalizar de fato aquilo que merece ser fiscalizado. Que são os grandes empreendimentos, aqueles que podem gerar tragédias, como a gente viu recentemente. Deputado, ainda sobre a questão da simplificação, é importante falar como que o Estado pode operar de maneira tal que os negócios prosperem. Era importante o senhor falar da diferença que é um simples, por exemplo, que serve para as empresas, mas muitas vezes a gente também tem os profissionais liberais. Eu lembro aqui médicos, dentistas, advogados. Aliás, é uma categoria que está sendo penalizada, por conta da tecnologia que chegou. Se houve desemprego tecnológico no passado porque os robôs operam no lugar das pessoas pouco qualificadas, hoje até no canteiro de obras, se quer que o profissional tenha contato com planilha, saiba operar um dispositivo móvel, um celular, um tablet. Mas o que falar dessas categorias mais escolarizadas e que agora também estão aí migrando para o simples. Pois o que contar para essas pessoas que precisam realmente de um sistema simplificado, porque a tendência é que tudo isso seja, digamos, substituído por big datas, por inteligências artificiais aí. Aí acho que nós temos que dar um passo atrás, porque hoje eu vejo o simples e todo o sistema simplificado de tributação, foi uma conquista brasileira, eu vejo ele em risco. Quando a gente tem momentos de crise... Quais seriam os riscos? Os fazendários não gostam desse sistema.
Eles imaginam que esse sistema é um sistema que gera desequilíbrio, Os simples não gostam. Não. Gostam do complexo. Pois é. Desculpe o trocadilho, respeito a opinião desses fazendários, mas estão absolutamente descolados da realidade. Por que estão descolados? Porque hoje quem move esse país são as pequenas empresas. Geração de emprego e renda. De cada 100 empregos que são gerados no Brasil, 70 estão nas pequenas empresas. Eu digo emprego e também postos de trabalho. Não é só no Brasil, o mundo é assim. O mundo todo. O mundo é mas assim. No Brasil há uma grande concentração de pequenos negócios. E eu digo isso não só pelos trabalhadores, os empregados, mas também os próprios donos, os empreendedores. Sim. Esses também dependem. Como meu pai dependeu a vida toda de levar o sustento para a nossa família, da viabilidade da sua loja de calçados. Meu pai nunca foi um funcionário dessa loja, ele era o dono, mas trabalhava até mais do que um funcionário. Abria, fechava. Sim. E tudo mais. Com toda a responsabilidade e risco. Sem dúvida. Então, essa turma é a turma que leva o Brasil nas costas. É a que gera mais emprego, é a grande maioria das empresas, gera uma grande quantidade do nosso PIB. E quando os fazendários olham, mas isso gera distorção na pirâmide tributária. Ora, distorção coisa alguma, né? Quando o Estado cobrando aquilo que vai bem, é o Brasil justo. Que faz bem. Né? Exatamente. Então é preciso ter uma visão menos tecnocrática e uma visão mais na realidade. Os críticos também dizem que, na verdade, é um guarda-chuva de proteção para o pequeno e não um estímulo para que ele cresça e saia daquela condição. Como é que o senhor vê essa crítica? A crítica é bem-vinda, mas justamente porque o simples tem que ser modernizado e não acabar com ele. Né? O que acontecia? Já mudou um pouquinho na legislação do ano passado. Não existia uma rampa, existia uma escada. Degrauzinho, e ninguém queria passar para o próximo. Então o sujeito ficava segurando o seu caixa para não passar para o próximo degrau. Quando que o razoável? Não, uma escada, mas uma rampa, onde você paulatinamente vai ganhando posição. Exato, e aí não tem medo de crescer, porque é uma contradição em termos, né? Empreendedor com medo de crescer não vai dar certo. Mas quem impôs isso ao empreendedor? A lei estava errada. Né? Já houve um refresco no ano passado. Sim. E o aumento do teto. Das faixas e também uma criação de uma pequena rampa ainda, mas precisa melhorar ainda mais. Pena que a legislação é federal, senão a gente poderia contribuir aqui em São Paulo. Como legislar menos e produzir mais numa casa de leis, o senhor já falou também do mandato num clique, né? E também a questão da fiscalização. Nós já estamos caminhando para os 5 minutos de encerramento do nosso... Mas como é esse diálogo que tem que ser profícuo e permanente com os outros poderes, com o judiciário, com o executivo, com o Ministério Público, com a Defensoria, com todos, o Tribunal de Contas, né? Pois é. Eu acho que é com diálogo, se aproximando mais das pessoas de um lado, ouvindo mais os cidadãos, usando as novas tecnologias e também atuando ao lado dos outros poderes. Não para perder a nossa independência como poder legislativo, mas para atuar também numa forma já pautada pela nossa Constituição, que é a cooperação, em harmonia com os outros poderes. Né? Então, nos aproximarmos do Poder Judiciário, do Poder Executivo, sem perder a nossa independência. A fiscalização é uma das tarefas principais nossas aqui, vamos exercê-la, mas isso não significa falta de diálogo. Né? Você exercer um mandato de situação ou de oposição, e nada obsta você ter uma postura de fiscalização em relação ao Poder Executivo. Aliás, o bom Poder Executivo, o bom governo, é aquele que está aberto às críticas, né, para melhorar. Eu vou ali provocar, porque o senhor deve ouvir, e já tem ouvido comumente, agora como deputado, né, ali presencialmente no plenário Juscelino Kubitschek, deputado acusando o governo, como se o deputado não fosse governo. Pois né? Eles querem dizer o executivo, o judiciário, mas ele fala o governo. Mas a boa crítica ela é bem-vinda. Veja, se um parlamentar vai num hospital ou numa unidade de saúde e lá encontra fila, mau atendimento, é nossa obrigação trazer a informação. Porque eu trabalhei no executivo durante 6 anos. Trabalhei na assessoria do prefeito de São Paulo, José Serra, e depois pude trabalhar no governo do Estado, na Casa Civil, Secretaria de Governo, depois Secretário de Comunicação. Aliás, um dos entraves dos governos é justamente isso, como vencer esses nós da comunicação. Ilusão a gente achar que o governador, ou mesmo os secretários, podem saber de tudo que está acontecendo. Então essa boa crítica daquilo que está acontecendo na prática, ela é sempre bem-vinda.
era bem-vinda quando eu trabalhei no governo do Estado, com o governador José Serra, depois com o Geraldo Alckmin, e tenho certeza que o governador João Dória também tem essa visão de que a informação ela é preciosa para você melhorar. É isso que a gente vai fazer aqui. Quando eu levantar alguma questão que não funciona no governo do Estado, não é porque eu sou contra o João Dória, é porque eu quero que o governo dele dê certo. Até porque ele é do seu partido também. Pois né? é, mas mais do que qualquer questão partidária, nós estamos aqui para servir a população e não é um chavão besta, não. É de verdade, eu de fato acredito nisso. O que faltou dizer em 1 minuto para encerrar a nossa conversa, deputado? O senhor vai voltar mais outras vezes aí, prestando contas de mandato. Diga. Acho que uma reflexão final sobre o nosso mandato. Nosso mandato vai ser bastante identificado com a questão empreendedora. Nós precisamos destravar esse país, favorecer aqueles que têm a coragem de empreender, aqueles que levam esse país nas costas, e para isso a gente precisa de menos leis, a gente precisa de menos burocracia, precisamos acreditar mais na palavra desses empreendedores, para que essas pessoas possam cada vez mais gerar emprego, renda, felicidade. Todo mundo abre um negócio, abre porque tem vocação, porque tem um sonho na vida. As pesquisas mais recentes mostram que os brasileiros têm 2 sonhos. Um é a casa própria, na questão pessoal. Sim. E na questão profissional é ser dono do próprio negócio. Isso está no nosso DNA. E se a gente puder contribuir aqui na Assembleia Legislativa para realizar esse sonho, eu vou me sentir realizado. Parabéns e sucesso no seu mandato. Foi um prazer conversar com o senhor aqui no estúdio da TV Alesp. Eu conversei com o deputado Bruno Caetano, do PSDB, neste programa Autorretrato, que você também vê, revê e compartilha na página do TV Alesp no YouTube. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade.